Êxodo 10, versículos 1 e 2. O Senhor disse a Moisés: vá ao faraó, pois tornei obstinado o coração dele e o de seus conselheiros, a fim de realizar esses meus prodígios entre eles, para que você possa contar a seus filhos e netos, como zombei dos egípcios e como realizei meus milagres entre eles. Assim vocês saberão que eu sou o Senhor. Amém? Pode se assentar. O tema hoje seria: por que relembrar o passado? E a palavra é bem clara, muito clara. Por que relembrar o passado? A gente não tem que relembrar o passado nosso. O nosso passado antes do Senhor não existe mais. A música que eu ouvi antes do Senhor não pode existir mais na minha vida, porque ela faz parte dos sabores desta terra. Ela faz parte das coisas terrenas, daquilo que as pessoas amam nesta terra. Eu não pertenço mais às coisas desta terra. Nós pertencemos às coisas de Deus. Então, nós não podemos ficar nas coisas deste terreno, deste momento. Então, eu não posso ficar me relembrando, aquela música quando a gente namorava. Por que vou ficar relembrando das coisas deste mundo se isso não nos interessa, não interessa para Deus? Olha o que Deus falou. Vá ao faraó, pois tornei obstinado o coração dele e o de seus conselheiros, a fim de realizar estes meus prodígios entre eles. Então, faraó e os conselheiros dele já tinham uma história de vitórias em guerra, porque o Egito ele era o maior exército, a maior nação da face da terra naquele momento. Não existia nação mais poderosa que o Egito. Por isso que faraó se gabava, porque todo mundo temia o Egito, porque ele era o maior. Ok, quando Deus começou a agir, Deus falou: eu vou tornar ele obstinado, para que ele se lembre do passado dele, mas eu farei o quê? E aí o que Deus fala? A fim de realizar esses meus prodígios entre eles, para que você possa contar a seus filhos e netos, como zombei, e contar dos milagres que Deus estava fazendo. Então nós temos que entender que Deus quer que nós nos lembremos daquilo que Deus fez na nossa vida. E aí eu comecei a me lembrar das coisas que Deus fez na minha vida, em específico. Nas coisas que nós começamos a viver. Depois que eu entreguei minha vida para Jesus, eu comecei a lembrar, falei: Senhor, foram tantos os milagres, tantas coisas que eu vivi na minha vida, tantos milagres, tantas coisas que eu vi com os meus olhos, que a terra não há de comer, porque eu vou ser arrebatado em nome de Jesus. Eu estava pensando, Deus lá deitado e começando a lembrar, eu falei: puxa, Deus, lembra? Quando nós fomos lá no acampamento, a gente estava lá no acampamento, lotado, cheio de jovens, cheio de gente, e as pessoas iam lá, o apóstolo ia lá, pegava o jovem, entregava a vida para Jesus, saía de lá, depois saía, se batizava lá na piscina, um monte de batismo, um monte de conversão. Era muita conversão, muita, e muito batismo. A piscina ficava cheia de gente, de tanta gente se batizando ao mesmo tempo. Ele ia lá, pegava e as pessoas se convertiam. Nós ficávamos em oração. E teve um acampamento em especial que nós tivemos uma batalha espiritual gigantesca, muito grande. Foi um dos mais cheios. E eu lembro que tinha hora nós ficava à noite acordado, fazendo ronda, né? E aí de repente quando a gente escutava lá a bateria tocar lá no salão onde tinha as ministrações, a gente corria atrás, tem alguém lá no salão. Ia correndo para lá, chegava no salão, não tinha ninguém. A gente olhava, tudo fechado. Você ouviu, Benê? Eu ouvi. Você ouviu? Eu ouvi. Bom, você ouviu? Eu ouvi. A gente saía, dava a volta. Aí eu começava: Benê, você está escutando esse cachorro? Que cachorro? Não, estou escutando um cachorro. A gente dava a volta por trás dos alojamentos, ia lá no fundão. E eu via um cachorro branco.
depois, conversando com eles, tem cachorro. Não tinha cachorro no lugar. Não tinha cachorro. Não existia, nunca teve cachorro lá, muito menos branco. E eu vi um cachorro branco grande, latindo, acorrentado, doido da vida, que eram demônios. Os demônios estavam lá, só que para mim era um cachorro. Eu via um cachorro, eu não vi um demônio. Eu fui entender depois. E quando nós começamos a orar, a buscar em oração, a nos posicionar, que eu comecei a entender que ali nós estávamos vivendo uma batalha espiritual muito grande. Nós estávamos orando e nós estávamos guardando os jovens para que nada acontecesse com eles, para que eles pudessem entregar a vida para Jesus. E eles se divertiam, entregavam a vida para Jesus e era uma grande bênção. Então é dessas coisas que a gente tem que se lembrar, das nossas bênçãos, das nossas batalhas com Jesus, daquilo que Jesus fazia na nossa vida. Olha que eu comecei a me lembrar de tudo aquilo que Deus começou a fazer, daquilo que Deus fez. Eu falei, Deus, nós temos que viver os grandes feitos que o Senhor fez na nossa vida. Nós não podemos ficar que nem Faraó, relembrando a nossa força humana, aquilo que eu fiz humanamente com a minha força. Eu tenho que me lembrar daquilo que eu fiz na força do Senhor, naquilo que o Senhor fez na minha vida, naquilo que o Senhor curou na minha vida. Amém? Amém. Deus realiza milagres em nossa vida para que nunca esqueçamos do Senhor e de tudo que Ele já fez em nossa vida e na vida do nosso povo. Deus curou a tendinite da minha mão, que eu trabalhava à noite, esses 2 dedos aqui eram duros assim, não mexiam. Curou, nunca mais dá. Dói aqui, dói tudo quanto é lugar, mas esse daqui não dói. O que Deus curou, está curado. Porque nós temos que nos lembrar daquilo que Ele fez. E às vezes a gente esquece e acaba ficando que nem Moisés, né? Fica fraquinho, aí a mão cansa, você abaixa, tem que vir alguém para levantar a tua mão, aí tem que vir alguém para levantar, trazer as memórias na mente, fala, olha, vem o Espírito e fala, olha o que Deus já fez na tua vida. O Espírito Santo faz o trabalho de Arão. Arão não levantava a mão de Moisés, o Espírito Santo vem e levanta a nossa memória e fala, olha o que Deus já fez na tua vida. Olha de onde Ele te tirou, olha quem você era, olha o que você fazia, olha quem você é agora. Olha como você é agora. Então vamos buscar, vamos recordar aquilo que Deus fez na nossa vida. Recordarei os feitos do Senhor. Vamos lá. Salmo 77. Deixa eu ver se é Salmo 77, porque esse aqui está tão curtinho aqui. É isso mesmo. Salmo 77, 11 e 12. Esse é curtíssimo. Salmo 77, 11 e 12. Aleluia. Recordarei os feitos do Senhor. Recordarei os teus antigos milagres. Meditarei em todas as tuas obras e considerarei todos os teus feitos. De quem o salmista está falando? De Deus. Ele quer recordar o quê? O que Deus fez na vida dele. Ele vai considerar o quê? O que Deus fez na vida dele. O que Davi tinha de sobra na vida? Lutas, guerras e batalhas. E quem lutava as batalhas? Deus. Quem trazia vitória? Deus. Quem derrotava os inimigos? Deus. Quem trazia prosperidade para Davi? Deus. Então, de quem que ele queria recordar? De Deus. Porque se ele fosse recordar do homem que ele era, ele ia se recordar de uma pessoa fraca. Mas vou recordar dos teus milagres, antigos milagres. Então vamos colocar um antigo milagre nesse momento de Davi. Aqui ele já estava na condição de rei, então ele já tinha derrotado Golias, o gigante. Então ele já olha o milagre que ele já tinha para recordar, de ter derrotado um gigante onde um exército inteiro ficou com medo. Imagina um gigante lá, um só. Milhares, centenas de milhares de soldados de Israel olhando para o gigante, falando mal de Deus e todo mundo com medo de ir para cima dele. Só que não era se fosse um soldado, 10 soldados com medo, tudo bem, mas tinha milhares. E ninguém quis ir para cima do gigante. E Davi foi no nome do Senhor, matou o gigante. E agora ele fala, Senhor, recordarei os teus antigos milagres. Por quê? Porque ele fazia milagres na vida de Davi, ele faz milagres na nossa vida. Nós temos que nos lembrar dos milagres que Deus já fez.
teve uma época em que a Renascer resolveu montar uma tenda. A igreja era numa tenda de circo lá no Tatuapé, e era uma tenda gigante. Todos os dias nós tínhamos que ir para lá, pegava o som, tirava a caixa de som, tirava tudo de dentro de um container que ficava do lado, tirava as cadeiras e montava a igreja para o culto. Fazia o culto, acabava o culto, tirava tudo e guardava tudo de novo para dentro do caminhão. E era todo dia. As caixas de som eram umas caixas desse tamanho, dessa largura, umas caixas gigantes que tinha. Nós vivíamos, tirava, colocava, tirava. E eu tinha que ir todo dia. E eu morava lá onde Robert mora, em Tatuapé, muito longe de lá. E eu, como minha vida era muito bagunçada, eu tinha pouco dinheiro e teve uma época que eu não tinha mais dinheiro nem para pôr gasolina no carro. E chegou um dia que eu falei, bom, tá aqui, Senhor, e vamos indo. E eu comecei a ir todo dia para a igreja, todo dia para a igreja, de carro, mas o combustível não acabava. E eu ia indo, e o combustível não acabava. E eu falei, meu, esse negócio vai acabar uma hora. Aí chegou uma merrequinha de dinheiro, né? Eu falei, vou pegar essa merrequinha e vou colocar no carro, né? Porque senão eu vou ficar na mão, porque daqui até lá. Aí eu fui lá, parei no cara lá e falei pro cara, né? Coloca aí, acho que é 10 reais, era bem merreca mesmo. Coloca 10 reais, era o suficiente para mim ir e voltar ou tentar arrumar dinheiro com alguém. Coloca aí. Aí o cara chegou, foi lá e voltou. Tá cheio. Foi lá, está brincando comigo? Não tem como pôr combustível, não cabe, está tanto cheio. Eu falei, impossível, cara. Aí ele foi lá e meu tanque estava cheio. Você foi lá, filho? Ele encheu o tanque do carro, eu fiquei um tempão indo para a igreja sem pôr mais uma gota de combustível, porque Deus foi lá e encheu o tanque de combustível. Você foi ver lá na mão do cara? Eu queria saber, né? Então, o que acontece? Deus realizou um milagre porque eu estava buscando a obra do Senhor e Deus precisava de mim naquela obra. Sim. E Ele estava me levando para aquele milagre. Nós temos que nos lembrar disso. Era uma batalha, porque quando nós vamos para a obra do Senhor, quando nós fazemos as ministrações, quando nós enviamos as ministrações, quando nós oramos pelas pessoas, quando nós estamos na igreja e oramos com as pessoas, o diabo está tentando derrubar aquelas pessoas, está tentando destruir aquelas pessoas. Mas quando nós estamos buscando e levando a palavra de Deus, levando Deus para aquelas pessoas, Deus nos protege, nos guarda, nos supre. E tudo que a gente precisa, Deus vai fazer. Aquilo que for necessário para nós vivermos para a obra, Deus vai fazer. E Deus fez naquele momento. Eu tenho muitos milagres. Eu estava pensando, nossa Deus, tenho tanta coisa para me lembrar. Tanto milagre para me lembrar que o Senhor fez na minha vida. Tanta coisa. E aí eu comecei a fazer a palavra. Não devemos ficar relembrando as coisas ruins do nosso passado. E nem ficar relembrando as coisas que fizemos enquanto estávamos no mundo. Pois isso nos traz lembranças do mundo e que não alimentam o espírito, mas alimentam a nossa carne. Todas as vezes que nós trazemos as lembranças de coisas do mundo, nós deixamos de alimentar o espírito e começamos a alimentar a carne, a saudosa carne, as coisas que a carne vivia, aquelas noites, aquele não sei o que a carne gosta, mas o espírito não participa. Então nós temos que lembrar das coisas do espírito, para que o nosso espírito participe com o Espírito Santo de Deus e nós fiquemos ligados ao Senhor. Isso nós temos que viver. Por isso que o salmista falava, eu vou relembrar os milagres antigos do Senhor. E vai meditar nas obras e nos feitos que o Senhor estava realizando na vida dele. Meditar. O que é meditar? É se concentrar, ficar pensando naquilo, ficar, se lembrando, ficar... É como se fosse... Não é remoer, porque o remoer é algo doloroso, né? Mas seria assim, a meditação é você pegar e ficar contemplando alguma coisa, né? E tenho que contemplar as coisas que Deus fez na minha vida. Buscar sempre aquilo que Deus fez na minha vida. Buscar estar sempre se lembrando. E passando isso para frente. Passando para os filhos. Passando para os netos. Porque às vezes a gente se reúne para falar mal.
lembra o apóstolo? E o outro assim, e o outro azul, o outro ao invés de chegar e falar, lembra quando Deus realizou aquele milagre? Deus faz tantos milagres na nossa vida e a gente fica se lembrando só de coisa ruim. Aquela outra aquela Valdes, não sei o que sempre caía endemoniada, que de repente ela casou e tem uma menininha. Foi crescendo, agora está uma bênção. É tanta gente que Deus vai trabalhando na vida, vai transformando. Quanto Deus não nos sustentou naquela época? Deus nos sustentou de ponta a ponta, não pedimos nada, não precisamos de nada de ninguém. Não precisamos de nada de ninguém, porque Deus sempre esteve conosco, que a gente só fica buscando coisa ruim. Olha, o pastor falou isso, o fulano falou aquilo, e não sei quem falou não sei o que. Esquece essas coisas, começa a pensar no que eu fiz. Deus está falando, olha, esquece o que te fizeram. Vou lembrar só uma coisinha. Para de pensar. A gente passou por aquele problema de coisas entregadas, e as pessoas levavam pra gente, e a gente estava se acomodando com aquilo, até a hora que você falou assim, Nilda, vamos parar e vamos esforçar por nós, que Deus vai dar. Então, só que Deus está falando, esquece o que as pessoas fizeram, deixaram de fazer, começa a se lembrar do que eu fiz. E a gente vive se lembrando daquilo, fulano falou, fulano fez, e me magoou, e me chateou, e tô chateado, e não sei o que, não sei o que, não sei o que. E vai pontuando coisinha por coisinha. Só que Deus está falando, esquece o que fizeram e se lembrem do que eu fiz. Poxa, eu não sou Deus? Quer dizer que o que eu faço é menor do que o que as pessoas fazem para você? Para você se lembrar do que elas fazem e não se lembrar do que eu faço? Então nós temos que nos lembrar daquilo que Deus fez. Aquilo que as pessoas fizeram, joga no lixo. Nem comenta. Por quê? Comentar é trazer as coisas do mundo para dentro de você e tirar as coisas de Deus para fora. Então não vai ter ligação com as coisas de Deus. Deus quer que nós nos lembremos dele e dos que ele fez na nossa vida. Agora, Atos dos Apóstolos 11 e 12. 19, desculpa. Atos dos Apóstolos 19. Aleluia, Jesus. 19 o quê? 11 e 12. Santo. Já, Samuel, você tem que falar. Já. Tipo bebê? Deus fazia milagres extraordinários por meio de Paulo, de modo que até lenços e aventais que Paulo usava eram levados e colocados sobre os enfermos. Estes eram curados de suas doenças e os espíritos malignos saíam deles. Vejamos os milagres que Deus realizou por intermédio de Paulo. As pessoas, ao se lembrarem de tudo que Deus havia realizado, obtinham novos milagres, pois não se lembravam das dificuldades, mas de tudo o que Deus poderia realizar se eles tivessem fé. Então, as pessoas, quando elas tocavam nas coisas, nas vestes de Paulo, quando elas tocavam no lenço, na túnica, nas coisas que lavavam de Paulo, elas não se lembravam das dificuldades que Paulo passava. Elas não se lembravam mais das dificuldades que elas estavam passando. Elas não se lembravam das coisas ruins que aconteciam na vida dele. Mas elas se lembravam dos milagres que Deus havia feito a Paulo. E quando elas se lembravam disso, elas se ligavam ao Espírito. E o Espírito Santo realizava milagre na vida deles. Porque o Espírito Santo estava habitando naquele lugar. Eles se abriam para que Deus fizesse novos milagres. Deus só vai fazer novos milagres na nossa vida quando nós nos lembrarmos dos milagres que Ele já fez. Deus não vai fazer enquanto nós vivemos do nosso passado. Ele vai fazer quando nós vivemos dos milagres que Ele mesmo já fez na nossa vida. Quer uma cura? Então lembra das curas que Deus fez na sua vida. Quer prosperidade? Lembra da prosperidade que Deus já fez na sua vida. Quer um milagre? Lembra do milagre que Deus já fez na sua vida.
quer um livramento, lembra daquilo que Deus já fez para o povo dele. Deus já trouxe livramentos tanto para o povo no deserto como para nós. Deus já nos livrou de tantas coisas. Eu não fui assaltado da moto? O cara não levou a moto. O cara foi lá e levou a caixa de pizza e não levou a moto. Então, coisa que acontece? Normalmente eles vão até o motoboy, roubam a moto e acabou. Mas eles levaram a caixa de pizza e não levaram a moto. Por quê? Mesmo na dificuldade, Deus te protege. Às vezes nós precisamos de passar por algumas coisas, mas nós temos que ver as mãos de Deus em todos os lugares, porque Deus nos abençoa e nos protege. Deus protege o seu povo e nós temos que viver os milagres de Deus um a um. Cada dia o seu livramento, cada dia o seu milagre. O apóstolo Paulo vivia muitos milagres todos os dias. Passava muitas lutas, mas as lutas passavam, elas não ficavam. Ele saía vitorioso sempre, porque ele vivia um milagre atrás do outro. Vamos lá. Em 2 Coríntios 12:12. As marcas de um apostolado, sinais, maravilhas e milagres foram demonstrados entre vocês com grande perseverança. As marcas de um apostolado. Ele não estava falando do apostolado dele apenas. Ele estava falando, as marcas de um apostolado são o quê? São os sinais que Deus faz na vida da pessoa. As marcas de um apostolado são as maravilhas, são os milagres, são todas as situações em que nós nos encontrávamos e que Deus agiu na nossa vida. Então nós temos as marcas do apostolado. As marcas do apostolado acompanham aqueles que têm fé no Senhor, porque são milagres. Os milagres acompanham a nossa vida. Milagres acompanhavam a vida do apóstolo Paulo todos os dias. Milagres protegiam o apóstolo Paulo todos os dias, porque ele não se converteu. Ele não era do mundo, ele era judeu. Ele acreditava em Deus, não acreditava em Jesus. Depois se converteu, passou a acreditar em Deus e em Jesus. E começou a operar sinais e maravilhas. Só que nisso ele começou a ser perseguido pelo Império Romano. Ele começou a ser perseguido pelos fariseus. Começou a ser perseguido pelos saduceus. Começou a ser perseguido por quem não acreditava em Jesus. E nessas perseguições ele começou a receber livramentos. E tem um capítulo que fala aonde que nós já lemos lá em Romanos, aonde ele pegou e foi no navio, pegou um navio, estava sendo levado para outro lugar de navio, o navio naufragou, mas ele não morreu e ninguém morreu. Aí ele caiu numa ilha, foi lá mexer lá num arbusto, uma cobra foi e picou ele. Ele não morreu, não aconteceu nada. Foi falar com o dono lá, com o chefão da ilha. O chefão, o filho dele estava doente. Ele foi lá, orou pelo cara e o cara foi curado. Isso não é que ele era um cara, pensando, puxa, mas esse cara é muito azarado. Não, ele não era azarado. Não tem nada a ver com azar, nada a ver com maldição, nada a ver com coisa ruim. Muito pelo contrário. Ele era uma pessoa muito abençoada, porque quem sofre um naufrágio e fica vivo? O navio se despedaçou e ninguém morreu. Ele falou, ninguém vai morrer. Ninguém morreu. Porque Deus realizou um milagre. Era a marca dos milagres e dos sinais de Deus na vida dele. Então ninguém morreu, não aconteceu nada. Eles receberam um livramento. Aí ele foi picado pela serpente. O que aconteceu? Nada aconteceu na vida dele. Porque aí foi um livramento. Um livramento pessoal na vida dele. E fez com que todos acreditassem que aí Paulo era um homem de Deus, porque nada aconteceu no naufrágio, nada aconteceu quando ele foi picado pela cobra. Então mostrava para todas as pessoas que Deus estava com ele. E aí foi lá orar pelo chefão, foi lá, orou pelo filho o líder da tribo, sei lá o que o cara era lá, e curou o rapaz que estava com desinteria, que fala na Bíblia que estava com desinteria, estava com o intestino, o cara ia morrer.
Mas o que aconteceu? Foi lá, orou e ele foi curado instantaneamente, porque o poder de Deus estava na vida dele. Os milagres, os sinais acompanham aqueles que se lembram daquilo que Deus faz de bom na nossa vida. Ele podia se lembrar de coisa ruim, né? Puxa, meu, que ruim, né? Ah, meu, olha, fomos lá, acabamos de viver um naufrágio. Puxa, que coisa ruim. Puxa, acabei de ser picado, que coisa ruim. Não, ele lembrou diferente. Ele falou, fomos libertos da morte. Deus nos livrou da morte, ó. O barco se arrebentou, mas nós estamos aqui bem. Gálatas 6,17. Os milagres acompanham todos os que têm Deus em sua vida, pois são marcados pelos milagres do Senhor. Sem mais, que ninguém me perturbe. Em algumas versões diz que ninguém me moleste, pois trago no meu corpo as marcas de Jesus. Amém? As marcas de Jesus são sinais. As marcas de Jesus são os milagres. As marcas de Jesus são as maravilhas. Quando nós trazemos no nosso corpo, na nossa mente e na nossa alma as marcas de Jesus, nós deixamos de ter ligação com este mundo para podermos viver os sinais, as maravilhas e os milagres novos neste tempo. Não viveremos mais só do passado, mas nos relembraremos daquilo que Deus já fez, daquilo que Deus está fazendo, daquilo que Deus ainda vai fazer na nossa vida. Amém? Então vamos orar.